Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 23 ao dia 29 de setembro de 2024. Quais são as energias para essa semana? Uma semana entre eclipses, nós já tivemos o nosso eclipse lunar e no dia 2 de outubro nós vamos ter o nosso eclipse solar anular, inclusive, que é um eclipse muito importante que a gente vai ter aí no signo de Libra, que é justamente na lunação libriana. Nós estamos em uma semana de lua minguante, tanto que o mapa está aqui para vocês, é a quadratura do Sol e da Lua, formando o último ângulo aí, antes da nova conjunção, da nova lunação libriana. Então nós estamos em uma semana em que, pelo movimento da Lua, ele mais uma vez nos diz, estamos fechando os assuntos virginianos, que a gente vem trabalhando aí há pelo menos 21 dias, né? Porque a duração de uma lunação são 28, 29 dias. Bom, mas o que a gente tem para essa semana? Primeiro, nós temos um baita protagonista para essa semana. E quem é ele? Sim, Mercúrio. A gente vai ter Mercúrio fazendo aspecto com Urano, Mercúrio fazendo aspecto com Netuno, Mercúrio fazendo aspecto com Plutão, Mercúrio entrando no signo de Libra e Mercúrio conversando com os nodos lunares, ou seja, tudo com Mercúrio. E a gente ainda vai ter a Lua conversando com Mercúrio duas vezes, sendo que um é em sextil aqui e o outro em quadratura ali. Então a gente está com Mercúrio super mega ativo essa semana. Só que nós estamos falando de uma semana em que a gente vai ter uma fase minguante em Câncer, que fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do cuidado do outro, do amor, do afeto, das lembranças do passado, do baú de lembranças. É esse lado mais sensível, mais íntimo, mais privado. É o nosso mundo interior que a gente só abre para algumas pessoas. Então é esse campo que a gente tem aqui, né, o nosso arcano da semana, que está mostrando, é aquilo que vive dentro da gente. Só que ao mesmo tempo que esse lado emocional vai estar muito ativo, a gente também vai ter Mercúrio extremamente ativo. E não tinha como sair outro arcano para essa semana senão este, que é o 9 de espadas. Lembrando que o número 9 ele está sempre relacionado às águas, tá? Porque ele está relacionado à nona sefirá, ou à nona esfera da árvore da vida, que é Yesod. Então, aqui nós temos as águas, o mundo emocional, só que ligado à mente. E aí a gente tem uma imagem bem interessante, né, que às vezes é bom a gente analisar de perto, que a gente vê que muitas coisas estão dentro da nossa cabeça. E vocês veem que tem algumas mãozinhas aqui, né, vindo em direção a essa mente, a essa mulher reflexiva. A gente percebe que ela está pensando, que ela está maquinando. Vocês já ouviram a expressão overthinking? Essa expressão está dizendo que a gente está pensando para além do que é necessário pensar, que muitas vezes a gente está bugando a nossa cabeça, porque a gente está enxergando pelo em ovo. E esse arcano, ele está dizendo isso. Muitas vezes, quando a gente mistura emoção e a gente mistura razão de forma desequilibrada, ou seja, demais, em excesso, aí a gente começa a ver coisas que não existem. A gente começa a maquinar coisas na nossa cabeça que podem ser, inclusive, prejudiciais para a gente mesmo. Então, o overthinking é justamente quando você cria para si um estresse mental tão grande, conjunto com as suas emoções mal equilibradas, que aí é como se a gente estivesse apontando 1000 facas, 1000 espadas para nossa cabeça. No caso aqui são 9. Esse arcano ele traz um certo medo. Ele fala de um aprisionamento, porque a gente se aprisiona por aquilo que a gente acredita, pelas nossas emoções conturbadas e por aquilo que a nossa mente cria, interpreta. É como a gente lê as ações dos outros. Só que muitas vezes a gente cria tudo aqui, olha, no nosso imaginário. Então a gente vai criando cenas, criando situações, pensando por expectativas. Então a gente vai criando expectativas dentro do nosso mundo e isso vai gerando uma ansiedade. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E vira esse bololô. Então, gente, essa semana é uma semana que a gente vai precisar cuidar demais da nossa cabeça, do que está acontecendo na nossa mente racional, nessa mente cognitiva que consegue interpretar os contextos ao nosso redor, que a gente vai assimilando informações ao longo do dia. Quando a gente deita ali na nossa cama, a gente vai juntando todas essas ideias e faz uma síntese de tudo aquilo que a gente escutou, tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente trocou. E se a gente não tomar cuidado, isso aqui pode virar
uma grande arma contra a gente mesmo. Que arma é essa? Essa arma é ansiedade, estagnação por medo, por insegurança ou pré-julgamento, criticar uma situação antes de saber se aquilo ali é aquilo que você está pensando ou não, saber discernir o que é ideias da sua cabeça e o que de fato as pessoas estão falando, fazendo, produzindo. Então é tirar a prova dos 9 mesmo e dar uma olhada e realmente ter um pouquinho de pé no chão e responsabilidade e maturidade ao lidar com o seu mundo emocional, e vocês vão ver isso ao longo da semana aqui nos dias. Então nós temos esse arcano que está acompanhando aí, que tem tudo a ver. Eu já vi alguns inscritos perguntando: Débora, como é que você faz a tiragem do arcano da semana? Você escolhe a carta ou você tira? E sim, gente, eu tiro a carta, eu embaralho tudo e tiro uma carta para a semana. Toda semana eu escolho uma cartinha e ela sai. Assim como no Conselho dos Arcanos lá no canal Débora Mexica Oficial, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender então o que a gente tem para essa semana. Vamos olhar dia a dia aqui junto com vocês. Primeiro, a gente começa aí no dia 23, segunda-feira, aonde a gente tem a Lua ainda aqui no signo de Gêmeos. A Lua aqui, ela vai fazer uma conjunção com Júpiter, mas ao mesmo tempo vai fazer uma quadratura a Saturno no signo de Peixes. E essa mesma Lua vai conversar aqui com Quiron. São esses os aspectos que a gente tem nessa segunda-feira. Só que lembrando, a Lua aqui no signo de Gêmeos, ela tem um dispositor, que é o próprio Mercúrio. Então a gente já tem aí o início dessa semana com Mercúrio ativo, porque a Lua está num signo em que Mercúrio rege. Então aqui, gente, nessa segunda-feira é importante vocês entenderem que podem ocorrer excessos, porque a Lua vai estar aí conjunta a Júpiter. Júpiter aumenta tudo de tamanho. Só que essa Lua, ela vai estar conversando com Saturno ao mesmo tempo. Só que lá no signo de Peixes, signo de águas, de intuição, de sexto sentido, de percepção das coisas meio subliminares que estão nas entrelinhas dos acontecimentos. Só que se a gente exagerar aqui, se a gente começar a semana colocando um monte de ideia na nossa cabeça, ideias que podem começar a trazer este overthinking, que foi aquilo que eu falei para vocês antes, que é o pensar para além, o exagerar nos pensamentos, nas ideias, aí a gente pode começar a bugar. Já de início da semana, a gente já pode começar a bugar, porque aqui existe uma energia de exagero. E ainda com a Lua conversando com Quiron, nós estamos falando de ideias que estão vindo referentes a situações delicadas, a situações doloridas, a situações que tiram a gente do nosso conforto. Às vezes são assuntos tabu que a gente não quer tocar, informações que de repente outras pessoas podem trazer para que a gente trabalhe, para que a gente pense sobre aquilo, mas aí você tem que ter Saturno aqui, olha, o discernimento para saber se as informações que estão chegando para você está sabendo interpretar essas informações como elas realmente são, ou se você está modificando o significado daquilo que está acontecendo ao seu redor, o contexto que está ali, para que você se coloque ali numa situação de repente de vítima, ou naquele lugar que diz assim, tá vendo, a culpa não é minha, encontrando meios e brechas para poder tirar a responsabilidade de cima de você. O certo aqui nessa segunda-feira, gente, é a gente assumir o poder da responsabilidade que você tem de curar as suas questões, de lidar com aquilo que te dói, porque só você sabe lidar com essas dores, e não adianta florir as situações, porque ninguém vai entrar dentro de você para curar as suas feridas, é você quem cura, mesmo quando você vai para um terapeuta, em um psicólogo, que você busca ajuda profissional para suas questões mentais e psicológicas, vocês podem ter certeza que nenhum terapeuta vai entrar no universo das suas emoções e tirar as dores e as feridas de lá. O trabalho é sempre nosso, somos nós que estamos ali em terapia, eles indicam um caminho, eles mostram aonde que estão os problemas, mas somos nós que temos que mergulhar lá e fazer alguma coisa a respeito. Então a gente já começa essa semana com esse chamado. Bom, cuide do seu mundo de pensamentos e emoções, porque a coisa pode começar a ficar turbulenta aí. Lembrando que nós estamos em uma semana entre eclipses.
estamos em semanas de muitas revelações, nós viemos de um eclipse que foi o primeiro no signo de Peixes, que está mexendo com muitas questões do inconsciente, inclusive fiz o vídeo, vou deixar aí no card de informação. Tem 2 vídeos já aqui, e a gente está começando essa semana ainda sentindo a quadratura da Vênus com Plutão, tá? Que está bem aqui. Então nós estamos chacoalhados, nós estamos em crise de alguma forma nas nossas relações, nos nossos valores, nos nossos amores, nos nossos negócios, às vezes de forma financeira também estamos em desafios, ou seja, tem muita coisa aí sendo chacoalhada. E essa segunda-feira já está mostrando, se você permitir, as coisas podem transbordar. Aí a gente vai para terça-feira, dia 24, aonde na virada de terça para quarta-feira, a gente vai ter ainda a Lua aqui no signo de Gêmeos, fazendo quadratura então para Mercúrio e também para Netuno. E aí a gente tem aqui, olha, uma quadratura em T sendo formada. E aí vocês veem o tanto que Mercúrio ele está, nossa senhora, sendo bombardeado essa semana. E aqui a gente tem esse aspecto de quadratura T, que é super desafiadora para a gente, que é muito provocativa também, que está falando, bom, o discernimento, que é a energia virginiana, que é você saber separar o joio do trigo, saber que tipo de informação que você está se alimentando, de onde que vem, como é que estão aí as fontes, as pessoas, as trocas que você está fazendo, mas ao mesmo tempo é você perceber como é que está tudo isso dentro de você, que bololô é esse, que essas informações estão trazendo para o seu mundo interno, para suas emoções, para suas energias, para sua vibração, para o seu alto astral. Você está se sentindo sugado? Você está se sentindo drenado? Como é que tá? Você está ouvindo as informações e está sendo esponja muito mais do que simplesmente sendo filtro, conseguindo filtrar as coisas e deixar passar por você? O desafio aqui é isso, é você evitar fazer isso aqui, olha, receber esse monte de informação e ir criando mais caraminhola dentro da sua cabeça. E percebendo, caramba, será que eu estou terminando o meu dia com a cabeça fresca, com a cabeça boa, com bons pensamentos, boas energias, boas vibrações, ou eu estou simplesmente exausta, cansado? Como é que tá? Então, essa terça-feira, ela já inicia assim. Depois desse dia aqui que a gente pode, tanto ir para um lado da balança, que o Sol já entrou no signo de Libra, inclusive eu fiz o vídeo falando sobre a mudança de estação, tá aí no card de informações, um vídeo lindíssimo explicando o que a gente tem aí pelos próximos 3 meses. Então é ver como é que você está balanceando tudo isso que está acontecendo dentro de você. Aí a Lua entra ali às 11h49 no signo de Câncer. Lembrando que o signo de Câncer é o domicílio da Lua. É o mundo dela, é o reino dela, é onde ela se expressa da melhor forma. Mas ela está entrando aqui para uma fase minguante, ela está perdendo a sua luz. No momento que ela entra aí, ela já entra um pouco cansada nesse reino dela, sabe? Então ela não está muito afim de governar ali não, de estar à frente das coisas. Ela quer realmente fechar, terminar o que precisa terminar para, caramba, sabe, recomeçar. Então é aquela sensação de finalização. Imagina um chefe voltando ali para o seu departamento e olhando para todo mundo e falando, olha gente, vamos lá, vamos começar a fechar as coisas porque está fechando para balanço aqui. Imagina uma mulher forte, empoderada, cansada. É mais ou menos assim. Mas aí a gente tem Mercúrio ainda conversando com Urano. Ou seja, a Lua já entra meio cansada no signo de Câncer, que é seu reino. Ela ainda tem que comandar, delegar, dar ordens ali, arrumar a casa. Só que as coisas estão a 1000 por hora, porque a gente está falando de Mercúrio, que é a mente, e a gente está falando de Urano, que é a 8ª maior de Mercúrio, ou seja, é a mente em uma 8ª acima. E aqui é onde as coisas podem ficar muito bagunçadas se a gente não souber organizar Mercúrio em Virgem, as informações, as ideias. Porque as ideias estão vindo de tudo quanto é lugar. E dentro dessa tempestade de ideias e pensamentos, algumas delas são inovadoras, visionárias,
São aquelas ideias que ninguém pensou. Se você pegar essa ideia, pode ser que você revolucione alguma coisa na sua vida. Ou seja, é a gente conseguir avaliar e selecionar as melhores opções que estão aí nessa chuva de pensamentos. Imagina assim. Imagina você aí no seu barquinho lindo e maravilhoso, você está ali navegando e de repente começa a pular dentro do seu barquinho um monte de peixe, um monte de peixinho está entrando aí. É claro que você pode pegar tudo e falar, olha que maravilha. Só que esse barco ele tem um limite de espaço e os peixinhos não vão parar de entrar aí, eles vão continuar pulando. Então, ao invés de você matar todos os peixinhos, porque eles vão pular dentro do barco, você pode simplesmente ir lá jogando alguns de volta para o mar e sabendo escolher quais que vão ficar dentro do seu barco. E vamos dizer que lá para o final desse fenômeno, os melhores peixes vão aparecer. Aí vem aqueles peixes que são top de linha. E aí você fala, caramba, se eu não tivesse feito essa seleção, esse barco iria afundar porque não daria para levar tudo, né? Ou jogar um monte de peixe que já morreu ali porque ficou fora da água, no mar. Desperdício. Ou seja, é isso, é você olhar nesse dia e ver quais são as oportunidades que estão vindo, que energias são essas, que pensamentos são esses, o que é melhor para mim, e é tentar ter aquele olhar clínico realmente, minucioso e detalhista para que você perceba o que é que vale ouro, porque o Urano ele está mostrando para gente, algumas dessas informações valem ouro, e quem conseguir colher pode se dar muito bem. Agora, aquele que se empolgar e deixar tudo vir, porque quantidade é melhor que qualidade, aí vai simplesmente ter quantidade e nenhuma qualidade, tá? E disso a gente tira também, aqui olha, a Lua também vai conversar com a Vênus, lá no signo de Escorpião. E aqui, gente, é estratégia, é você separar realmente o que é pedra e o que é diamante. Então, saiba escolher os seus diamantes, os seus tesouros, o seu ouro aí, né? Porque você pode levar gato por lebre, se não prestar atenção. E junto com isso a gente tem o quê? A lua minguante acontecendo com todos esses aspectos. Esse é o mapa dessa lua minguante que vai acontecer às 15 horas e 49 minutos, que obviamente, como eu sempre faço, eu vou fazer o vídeo para vocês sobre essa fase minguante. Ainda não sei se eu vou conseguir fazer live, mas se eu conseguir, eu aviso vocês que eu vou estar junto com vocês ao vivo aqui no canal, tá bom? Bom, aí a gente vai para o dia 25 de setembro, quarta-feira, aonde a gente tem agora Mercúrio, sim, fazendo a oposição exata com Netuno. Só que a Lua já está lá no signo de Câncer, tá? E aí a Lua vai fazer, nesse mesmo dia, e logo em seguida, uma conjunção com Marte. Então a gente tem Marte, Lua e Mercúrio fazendo aqui uma oposição a Netuno, só que não bastando isso, essa Lua conversando aí em trígono com Saturno. Mais uma vez, uma conversa de Lua com Saturno. Então aqui, gente, a conjunção de Lua com Marte no signo de Câncer é uma energia de motivação. Então isso é bacana para essa Lua minguante. Mas lembrando, a fase minguante é onde a gente fecha para balanço, é onde a gente está encerrando os assuntos, analisando o que deu certo, o que não deu certo em todo o ciclo, aonde que errou, aonde que acertou. Mas Mercúrio fazendo oposição a Netuno é um grito da nossa consciência e do nosso inconsciente falando, seja filtro dentro de você. Não seja esponja, cuidado com o combustível que você está usando para se motivar aqui para fazer e construir ou finalizar ou resolver algumas questões. Porque aqui a gente pode ter um combustível emocional, deixar a emoção tomar a frente, e com Saturno retrógrado no signo de Peixes, esse Saturno ele pode ser separação e ele pode trazer situações definitivas. A gente pode, às vezes, achar que está tudo certo, chegar e falar alguma coisa, dizer aquilo que está incomodando, né? Que aí é Mercúrio com Netuno. Deixa eu explicar o meu lado, a minha dor. Deixa eu projetar culpa em vocês, porque, tadinho de mim. E muitas vezes quando a gente faz isso e a gente joga toda essa responsabilidade no colo dos outros, esse outro muitas vezes pode chegar para você e ter sensibilidade zero ou tolerância zero e simplesmente falar, não tá bom, não tá gostando, vai embora. Pode ir embora, você não precisa sofrer aqui.
vai embora. E aí a gente fecha portas que a gente não deveria fechar. A gente corta vínculos que a gente não deveria cortar. Porque muitas vezes a gente pensa algo dentro da nossa cabeça, ou a gente cria um ideal de chefe, um ideal de situação, de relação, e quando a gente se coloca numa situação de coitadismo, de olha só como que eu fiz tanto, olha o tanto que eu estou sofrendo, olha o tanto que estão abusando de mim. E as pessoas podem não ter paciência nenhuma para esse tipo de postura. E é aqui que está o problema, é a Lua em conjunção com Marte. Porque se a gente não estiver bem equilibrado emocionalmente, é isso que está aqui. A gente vai criando situações aqui, olha, a gente vai e dorme pensando, sabe, em estratégias, e a gente vai aumentando dentro da gente aquela ansiedade. Aí, de repente, você acorda e fala, não, hoje eu vou falar tudo aquilo que está me doendo. E aí chega lá, pega todas essas ideias que estão aí prontas para te ferrar. Aí você vai e despeja em Saturno ali, porque a via está aberta, né, gente? A via aberta é o quê? É caminho livre. Não quer dizer que é sempre positivo. Diz que é um caminho livre. Tudo pode passar por aqui, tanto coisas boas quanto coisas não tão boas. Então a gente sente essa liberdade para ir lá e jogar tudo lá em Saturno, ou seja, numa figura de poder, de chefia, e achar que aquela pessoa está aberta para aquilo, na verdade, ela não está. E aí tem que tomar cuidado com isso, tá? Então é isso que a gente tem aí para o dia 25, prestem atenção nesse dia que ele pode ser bastante traiçoeiro. Aí a gente vai para o dia 26, quinta-feira, onde a gente tem também Mercúrio conversando com Plutão. Só que a Lua aqui no signo de Câncer vai conversar em quadratura com Quirón. Isso, gente, na virada de quarta para quinta-feira. Essa conversa de Mercúrio com Plutão, ela pode ser justamente esse fechar de portas, de não tolerância, por mais que seja um trígono. Mas a gente está falando de um grau 29 retrógrado lá de Plutão no signo de Capricórnio, que tem o dispositor o próprio Saturno, que passou aí por esse momento delicado aqui no dia 25. Então Mercúrio conversando com Plutão aí pode ser esse corte, esse encerramento. Mas também, se a gente souber utilizar essas forças, essa energia, se a gente estiver inteligente, se a estratégia, não se colocar como vítima diante de uma situação que eu digo, gente, de vitimismo, é aquele vitimismo em que você pode solucionar o problema, mas às vezes é mais fácil colocar a culpa e a responsabilidade nos outros daquilo que você não teve responsabilidade. É importante frisar, existe o vitimismo, mas também existem vítimas, e pessoas que são vítimas, elas têm que de fato denunciar, elas têm que de fato saber como agir na hora certa para não colocarem a vida delas em risco, e situações em que elas estão envolvidas em perigo, ou seja, existe essa diferença. É claro que quando eu falo aqui de vitimismo, eu estou falando desse vitimismo, onde a nossa responsabilidade, que a gente vai procrastinando, que a gente vai delegando culpas e responsabilidades, fazendo projeções para o mundo e o universo do outro, quando cabe a nós agir, resolver, corrigir, e a gente não quer, porque é mais fácil dizer que o outro tem culpa naquilo e que você prefere esperar que aquela pessoa resolva os seus problemas. É esse tipo de vitimismo, tá? Então aqui, se você souber trabalhar e entender de forma estratégica como lidar com essas situações que são definitivas, que são importantes, que estão fechando o ciclo, que você precisa resolver e solucionar, mas que cabe a você se empoderar, é usar a sua mente e trazer este poder para você. O poder prático, realista, de forma que funcione, que faça a máquina girar, que não fique só no campo das ideias, que aquilo seja palpável e que realmente tenha solução. Pronto, se você souber como utilizar as ferramentas para fazer isso acontecer, esse aspecto e esse dia 26 aí, o início dele pode trazer para você total poder. Aí, Mercúrio entra no signo de Libra. Ele sai do seu domicílio, mas ele entra no elemento ar que ele gosta muito, porque aqui também é um signo de negociações, de troca, de conversa. Então, Mercúrio se sente bem aí no signo de Libra. Só que a Lua aqui ainda no signo de Câncer, ela vai conversar lindamente com Urano, vai formar um sextil, vai conversar em
trígono lindo com Netuno, mas vai fazer uma oposição a Plutão. Isso até a noite ali, das 5 horas da manhã até as 7 horas da noite, antes da Lua entrar no signo de Leão, ali quase às 20 horas dessa quinta-feira. Então aqui, gente, a gente tem aspectos interessantes. Por que interessantes? Porque, primeiro, eles trazem muita criatividade, mas a Lua canceriana, ela é muito imaginativa. Então a gente tem uma facilidade muito grande de criar histórias, de começar a imaginar coisas. É claro que você pode usar toda essa criatividade, toda essa imaginação para aplicar naquilo que precisa ser funcional aqui, que a gente está trabalhando, que a gente está já conseguindo entender como ajustar e como separar e como equilibrar tudo isso, como harmonizar todas aquelas ideias que a gente foi juntando com Mercúrio no signo de Virgem. No signo de Libra, Mercúrio ele está pronto para embelezar, harmonizar, deixar leve, deixar apresentável. Então são ideias que podem ser extremamente criativas, artísticas, belas, que se a gente souber utilizar todas essas energias que estão aí, até mesmo a oposição de Lua e Plutão, o impacto pode ser poderoso. Então, se você está mostrando soluções, se você está resolvendo problemas, se você está trazendo análises de resultados, e você quer impressionar, porque você conseguiu equilibrar aquilo ali, esse dia está ótimo para isso. Use esse seu poder. Aí a Lua, ela entra no signo de Leão, ali às 19 horas, e ao mesmo tempo que a Lua entra aqui, ela ainda conversa com Mercúrio no signo de Libra, gente. Então, vocês veem como que esse período de quarta-feira, depois que Mercúrio entra no signo de Libra, ela fica extremamente criativa. Então, é um dia criativo, um dia de criação equilibrada, ponderada, harmônica, mas vai depender daquilo que está acontecendo dentro da gente. Porque se a gente não tiver em equilíbrio dentro, é claro que aquilo que vai ser produzido através de nós estará tão caótico quanto aquilo que está acontecendo dentro da gente. Ou seja, o que está dentro reflete do lado de fora. Se você está equilibrado em pensamento e em emoções, você vai produzir aqui, olha, coisas muito equilibradas, belas, harmônicas, que pode ser um potencial aí e surpreendente para as pessoas. Se você estiver caótico, é claro que aquilo ali pode chocar as pessoas e pode trazer problemas e burburinhos, desentendimento, que aí é aquela conversa de Mercúrio com Netuno que a gente teve. E ao mesmo tempo que a Lua aqui também conversou com Netuno, tá? Netuno ele teve ativo aí bastante nesse dia, tá? Então prestem atenção. Aí a gente vai para sexta-feira, dia 27, aonde a Lua aqui no signo de Leão, ela vai continuar aqui no signo de Leão, ela vai conversar com o Sol em sexto, um aspecto lindíssimo, mas ela vai fazer uma quadratura a Vênus, que aí é um aspecto mais desafiador, e ao mesmo tempo que ela vai conversar com os nodos lunares. Essa é a sexta-feira, gente. Tanto sexta-feira quanto sábado são dias positivos, são dias criativos, que também pede um olhar para dentro. A quadratura de Lua com Vênus é também você olhar para os seus defeitos, para as suas sombras. Sabe quando a gente apontou muito o dedo para os outros, criticou muitos outros, e de repente esse é o momento que você pode olhar para si, olhar para o seu próprio rabo e falar assim, caramba, eu também preciso ser exemplo, eu posso ser inspiração, eu preciso ser aquilo que eu discurso, né? Então é Mercúrio aqui, olha gente, no signo de Libra. É essa ponderação que Mercúrio faz, principalmente depois que ele sai do signo de Virgem, que ele aponta um monte de defeito, um monte de erro, porque ele está com aquele olhar clínico. Quando ele chega em Libra, ele fala, opa, peraí, eu cobrei muito fora. Da mesma forma que eu apontei lá, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Aí é quando entra aquela cordialidade, ou seja, aos pouquinhos e com um jeitinho libriano, a gente vai se ajustando para que a gente também não seja apontado pelo outro, pelos nossos defeitos. Então, tá bem bacana nesse sentido. E, obviamente, os nodos estão ativos, e pelos nodos ativos, mais uma vez, os assuntos que a gente precisa equilibrar aí nas nossas relações, negociações, nas nossas parcerias, e
a autonomia que a gente precisa ter diante da nossa vida, continua mais uma vez chamando a nossa atenção. Isso vai se intensificar, gente, no eclipse, que a gente vai ter no dia 2. Ou seja, a gente está nessa semana entre eclipses mais uma vez. Aí no dia 28, sábado, a gente tem a Lua ainda aqui em Leão conversando em sexto com Júpiter e em trígono com Quiron. Por isso que eu falei aqui que sexta e sábado eles estão bacana, mas também para olhar para si e para curar as suas questões internas e entender muitas coisas, para muito além do nosso próprio umbigo. Então, às vezes, o outro ele pode estar refletindo aquilo que você precisa cuidar em você. E sexta e sábado podem ser 2 dias que a gente perceba que tudo aquilo que reflete fora está refletindo para o mundo o que a gente traz dentro. Se as coisas estão caóticas dentro, elas estarão caóticas fora. E quem olhar para o seu mundo caótico vai conseguir ler e perceber que se está caótico ali fora, por mais que você tenha aquele poker face, né, que não mostra nunca o que está acontecendo no seu mundo interior, as pessoas vão interpretar e vão saber que o mundo interno também está caótico. Seja nas suas relações, na sua família, no seu casamento, na relação com filhos, seja nas suas amizades, nos seus vínculos, as pessoas de fora vão perceber que algo está caótico dentro de você e não é isso que a gente quer, que as pessoas fiquem lendo o que tem dentro da gente. E aí a Vênus ali é no signo de Escorpião, porque todos esses planetas, com Mercúrio aqui, Sol, se aproximando cada vez mais da conjunção de Nodo Sul, e Mercúrio se aproximando dessa conjunção de Nodo Sul, gente, com a Vênus, que é o dispositor desses planetas, lá em Escorpião, é simplesmente... Isso aqui está dizendo pra gente, olha, o meu mundo íntimo, secreto, privado, ele está escancarado e as pessoas podem descobrir o que eu trago de podre dentro de mim. E aí temos a fase minguante também no signo de Câncer. Então a gente vai estar meio vulnerável. É como se fosse mais uma vez o nosso arcano da semana aqui, que a gente está aqui, olha, criando esse mundo de ideias, mas quando a gente levanta e vai para o mundo, a gente está espelhando exatamente isso aqui, olha, que a gente passou noites e noites virando ali. Então o mundo vai enxergar essa pessoa que está aqui, em conflito, com medos, vendo pelo em ovo, um mundo caótico. É isso que a Vênus está revelando junto com Mercúrio e Sol, que vão fazer conjunção aí com os nodos lunares, que está aqui, olha, que é a energia que vai vir no domingo, dia 29, domingo. A gente ainda tem a Lua aqui no signo de Leão, só que vai fazer quadratura a Urano. Então daí a gente já vê, né, na virada de sábado para domingo, quadratura de Lua com Urano em Touro. Gente, isso aí é um prato cheio para revelações de questões internas, lembrando que Urano, ele tem um dispositor a Vênus também, e com essa configuração é onde esse mundo oculto, secreto, fica ali exposto. E se a gente perder as estribeiras aqui, isso aqui, olha, pode fazer uma caca, porque muita gente vai conseguir ver aquilo que a gente quer esconder. Então fiquem atentos. E aí, juntando a isso, a gente tem a conjunção de Sol, Mercúrio com o nó do Sul e oposição ao nó do Norte. Ou seja, tendo esses dois, Sol e Mercúrio, tocando o nó do Sul, gente, com a Vênus no signo de Escorpião, é aquilo. Cuide do seu mundo interior, do nosso arcano aí. Cuide desse lugarzinho aqui. Porque se a gente permitir, isso aqui pode nos destruir e pior, mostrar o nosso lado mais frágil e dar munição para aqueles que querem, sabe, usar e abusar das nossas fraquezas. É uma semana que a gente pode ficar vulnerável, mas também a vulnerabilidade pode ser um divisor de águas para essa semana, porque pode ser justamente nesse momento de vulnerabilidade que a oposição desses planetas Sol e Mercúrio com o nó do Norte, com Marte lá no signo de Câncer, é de fato você pegar as rédeas daquilo que está acontecendo no seu mundo emocional e falar, peraí, quem que está conduzindo os meus altos e baixos? Por que que eu estou oscilando e por que que eu me sinto tão inseguro ou insegura diante das pessoas que podem perceber esse meu lado mais vulnerável? As pessoas podem até perceber o seu lado vulnerável, mas será que elas vão ter o poder sobre você porque elas viram alguma fraqueza?
Ou será que justamente porque elas viram essas fraquezas, que você vai pegar as rédeas na sua mão e vai mandar um belo F para essas pessoas, porque elas não vão ter mais o controle com ameaças veladas, né? Que são aquelas que é por olhar, sabe? Que vai dizendo: eu sei o que você sente, eu sei os seus medos, eu sei como te manipular, né? E a gente fica ali na mão dessas pessoas. E quando a gente se empodera, quando a gente toma as rédeas e tem o domínio e o entendimento das nossas emoções, e que só você pode conduzir e controlar as suas emoções, e pode dizer para si mesmo como você vai sentir ou não, como você vai oscilar ou não, não são os outros que ditam para você como que você vai oscilar durante o dia. É você quem tem um controle disso. É não deixar o externo tomar conta do seu mundo interno. É você estar como se fosse assim, gente. Você está ali, olha, dentro de uma bolha. Você está aqui. Ah, Débora, falar que está dentro de uma bolha, isso aí é terrível. Não, gente, não é. O mundo, ele pode estar caótico do lado de fora, mas você continua caminhando. Nada aqui dentro dessa bolha vai te afetar, porque não é o mundo externo que te afeta, é o seu mundo interno. E a gente precisa entender isso, que muitas vezes a gente olha para fora, para o caos que está do lado de fora, e a gente deixa que esse caos, ele passe e entre dentro de... Todos nós temos uma redoma energética em torno da gente. Quando a gente permite que esse caos de fora entre, aí aqui, olha, vira um caos. Aí pronto. Mas quando a gente consegue conduzir essa energia que está aqui dentro e evitar que essas energias entrem aqui e que elas fiquem aqui, e a gente está em equilíbrio aqui dentro, aqui, gente, pode acontecer o que for, que você está equilibrado. É assim que a gente conduz uma emoção inteligente. É onde a gente tem sabedoria emocional a lidar com as situações. É quando a gente confia e acredita que vai dar tudo certo. Portanto, que eu tenha equilíbrio dentro de mim. E muitas vezes, quando a gente se harmoniza dentro, esse caos do lado de fora vai diminuindo. Aí aparece um aqui de vez em quando, um outro aqui. Mas na maior parte das vezes, é harmonia, é paz. As coisas vêm mais equilibradas para a gente. Aí aparece alguma coisinha aqui, mas não afeta. Porque aquilo que a gente tem dentro é o que vibra fora, é o que reflete fora. Então, se o seu mundo interno está um caos, é claro que o seu mundo externo também vai ficar caótico. Então vai ficar tudo bagunçado ao seu redor. Tudo bagunçado. E aquela coisa horrorosa ao seu redor. Agora, quando você se harmoniza, quando você encontra o seu centro, aí isso aqui, olha, gente, em volta vai ficando cada vez mais equilibrado, junto com você, vai vibrando junto com você. Se a gente entender isso, essa energia aqui, olha, de fase minguante em Câncer, vai ser fichinha. E a gente finaliza essa semana com a Lua conversando com a Vênus, que é justamente o dispositor de Sol e Mercúrio e Urano, que está lá no signo que fala das questões delicadas, das crises, dos traumas, tudo aquilo que a gente quer esconder, deixar bem escondido para que ninguém saiba que existe. Mas isso aqui pode ser escancarado, e aí a gente precisa se preparar para isso, mas também se empoderar aqui nesse fechamento de lunação virginiana, para que daqui a pouco, lá no dia 2, a gente tenha o nosso eclipse solar poderoso no signo de Libra. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu da semana para essa semana entre eclipses, delicada, em que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode se tornar o nosso próprio inimigo. A gente pode se autodestruir. É até importante vocês assistirem esse vídeo mais vezes durante a semana, para que vocês consigam assimilar direitinho e, de repente, ver se essas informações podem ser úteis aí no dia a dia de vocês. Tá bom? E é isso, pessoal. Desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, tem as redes sociais do Encontros Astrológicos. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal. No momento que você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho, que é muito importante, de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom?
Lembrando que aí ao lado eu estou deixando os vídeos de referência para vocês, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.